Boa noite, um bom domingo de Páscoa para todos, principalmente você que é faroleiro mesmo. Então, um abração no coração aí de todos. Mais um Lanterna do Eibe e eu retomo o assunto da guerra. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam, o Abrão está exagerando, não é tudo isso, de repente, e eu preciso ver todas as evidências, né? Então, eu estou observando todo um alinhamento de variáveis, reforçando a minha análise, o meu prognóstico que estamos em guerra, ainda não quente, né? Ainda não é uma guerra quente, estamos em guerra, em vias de ir para uma guerra quente, está sendo preparada a ação bélica quente. E eu queria mostrar para vocês o depoimento de uma denunciante, né, whistleblower, o termo em inglês, uma pessoa que vai fazer uma denúncia, que foi chamada pela comissão, por uma CPI aqui nos Estados Unidos, contra o monopólio, preste atenção na palavra, o monopólio que o Zuckerberg tem sobre as redes sociais. Ele comprou aqui o WhatsApp, já tinha o Facebook, Instagram, então o Meta tem o monopólio nas redes sociais. Tem o Google, imagina, tem setores na área de tecnologia com muito mais concentração de mercado e ninguém nunca abriu a boca. Foi Microsoft, o Bill Gates jogou um jogo horroroso, 20 vezes pior, mais violento de monopólio, nunca deu problema no Congresso como está dando com o Zuckerberg. E eu vou mostrar, a gente vai passar velocidade 1,5. Quem quiser depois prestar atenção tal, escuta com uma velocidade menor, põe lá para passar velocidade 75, está legendado. Por que é interessante observar? Então, ela era funcionária do Zuckerberg, trabalhava na Meta e foi convocada, e os parlamentares descendo o sarrafo. Em tese, deveria ser por causa do monopólio. E não tem monopólio, tem Google, tem outras redes sociais. O que aparece lá? Nenhuma vez se fala sobre monopólio. É absolutamente sobre o alinhamento do Zuckerberg ao esforço de guerra americano, ao governo americano contra a China. Ponto. É disso que a gente está falando aqui. Ou a Meta se alinha ao esforço de guerra com os seus algoritmos, conduzindo informação, tem que se alinhar. Esforço de guerra. A operação, a fábrica da Meta tem que estar alinhada ao esforço de guerra americano, senão vão tirar dele. Está muito claro. Ou ele faz isso ou vão tirar partes ou tudo da mão do Zuckerberg. Essa que é a mensagem clara. Depois tem mais algumas pancadas que vocês poderão observar, também estão na sacanagem. O argumento é muito claro. Essas famílias, são mais ou menos umas 50 a 100 famílias que controlam os Estados Unidos. Elas chegaram a um consenso, permitiram a volta do Trump ao poder, e agora está todo mundo tendo que se alinhar para um esforço de guerra, para um enfrentamento. A China foi declarada inimiga dos Estados Unidos, está aberto, explícito, é inimiga dos Estados Unidos. A Rússia ainda está ali, ó, você escolhe o caminho, Rússia, vem para o nosso lado que a gente conversa. E a Europa? A Europa, eles vão para a terceira ou quinta divisão. As famílias que controlam a Europa vão para a terceira, quarta, quinta divisão, não é prioridade. Mas se a Rússia vier para o nosso lado, vem para o nosso lado que a gente se acerta. Agora, internamente, dentro, nos Estados Unidos, tem que ficar todo mundo alinhado. Não tem mais papo. E eles já estão baixando a bola, os outros países já estão baixando a bola, entenderam, estão negociando com os Estados Unidos, internamente eles vão fazer todo esse alinhamento. O Zuckerberg é um dos primeiros. O algoritmo, a questão das redes sociais, do algoritmo, da parte de inteligência, é assim, gritante. Vamos passar o vídeo. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Como é que foi a tua Páscoa? Boa noite, Abraão. Boa noite, galera do chat aí. Feliz Páscoa para todo mundo, né? Foi boa, cara. Comi como um desvairado, mas
Agora estou bem. E agradecer a presença, né, dos membros aí. Espero que todos estejam tendo uma boa Páscoa aí com a família. Lembrando, pessoal, deixem as perguntas aí relacionadas à aula, que no final a gente vai cortar aqui, né, selecionar as melhores para o Little Abe responder. Vamos passar esse vídeo, então? Na velocidade 1,5. Reparem, não falam sobre monopólio, é 100% sobre o alinhamento do Zuckerberg com o esforço de guerra americana. É disso que se fala. Depois eu vou fazer pequenas observações para vocês entenderem que existe até uma forçação de barra contra o Zuckerberg. Não creio que tem nada além disso. É só, vem para o nosso lado, senão vai feder. Como se fosse na Segunda Guerra Mundial, o Henry Ford. Henry Ford é o seguinte, você estava ciscando lá com o Adolf, você estava alinhado lá com o nacionalsocialismo, eu sei que a tua fábrica vai produzir Jeep, vai produzir tanque, vai produzir todos os equipamentos para o nosso esforço de guerra. Tudo bem? Senão a gente toma ela de você. É assim que acontece durante uma guerra aqui nos Estados Unidos. Passa o vídeo. If you're ready, I'll turn it over to you. Thanks very much, Mr. Chairman. In order to operate in China, the Communist Party requires American companies to register with authorities and host servers inside the country. And I think it's pretty well known that Chinese law requires that security services are allowed access to any data hosted within the country. Did any of Facebook's security team or its engineers raise concerns to management about Americans' private information being exposed to Chinese spying? Yes, Senator, they did. How did they do that? They documented their concern in a number of ways. They noted that this would happen, that the Chinese would get access to the data, and they also noted their concern in other discussions and other documentation, saying, my red line as a security engineer is to not be comfortable with this, but my red line is not Mark Zuckerberg's red line. Maybe you can explain what you mean by that. The engineer was saying that they were not comfortable with the way the China project was structured that would allow the Chinese Communist Party to potentially access American citizens' data. But in saying that, they noted that, that's a red line for me as a security engineer. That's not Mark Zuckerberg's red line. Did you sense he had any red line? I did not. If you did, you don't know what it was? I don't. If you have more information related to these spying risks, would you be willing to share it with the committee? I would, Senator. And Mark Zuckerberg was knowledgeable about the planning, and do you know whether he was knowledgeable about the risks as well? My understanding is that the risk is the hardest part of the plan, so it's unthinkable that he was not aware of the risk. Nothing happened here without his approval and knowledge. This was a project unlike any other project I worked on during my time at Meta, in that it was so centrally led by Mark Zuckerberg, and he was so personally invested in this project. He learnt Mandarin. He traveled to China. Para pouquinho agora. Bom, eu fiz... Não estou aqui me vangloriando, não, hein? Eu fiz o meu MBA na China. Em parte do MBA na China, na Chinese University of Hong Kong. Fui lá, visitei, estava analisando como monta negócio, como faz negócio, como estrutura, empresas brasileiras que iriam para lá. Nós talvez fôssemos financiados, linhas de crédito, enfim. Estávamos preparando a operação para isso. Aula. Todo mundo falava, quer montar uma operação no território chinês, tem que ter sócio chinês. Pode ser um membro do partido, um empresário ligado a uma família importante do Partido Comunista, pode ser uma empresa do Partido Comunista, ou pode ser o próprio governo chinês. Você pode escolher. Metade é chinês. A outra metade você vem, opera, monta, e todo mundo sabia que eles queriam abrir todas as informações que estão dentro do território, tem que dar tecnologia, tem que mostrar, senão eles não permitiam a operação. Então, isso que ela está falando aqui, meu Deus, todo mundo que tem operação na China, todo mundo não sei, mas deve ser exceção da exceção. Para ter uma operação na China, você precisa ter essa abertura, o sócio, a proximidade. Não é que o Zuckerberg ou a Tesla tem isso. A Tesla faz coisa lá, ela tem que dar esse disclosure.
A Apple faz coisa, tem que dar o disclosure. E o fato do Zuckerberg estar pessoalmente envolvido no projeto e na operação da empresa dele para expansão no território chinês é porque fora dos Estados Unidos a China é o segundo maior mercado de qualquer grande empresa. É 100% compreensível o envolvimento do CEO, assim como o Elon Musk. O Elon Musk hoje é 100% alinhado com esse projeto de guerra americano, hoje está 100% alinhado. Mesmo porque ele perdeu a batalha do carro elétrico para as empresas chinesas. Se for competir mesmo, mundialmente, tal, acho que o carro dele perdeu a capacidade global de competir globalmente. Então, assim, gente, isso que ela está falando é bobagem. Sendo que a China, há 10 anos atrás, não era inimiga dos Estados Unidos. A China foi resgatada durante a Guerra Fria das mãos da Rússia. O que os Estados Unidos hoje quer fazer com a Rússia é o oposto do que eles fizeram com a China. O que aconteceu lá atrás, durante a Guerra Fria? O Henry Kissinger, que era o estrategista americano, viu que Estados Unidos, o Ocidente e a Europa lutando contra Rússia e China ao mesmo tempo era difícil. União Soviética e China era difícil. O que eles fizeram? Começaram a visitar a China, década de 80, convenceram. Morreu Mao Zedong, né, que o diabo tenha. Morreu aquele facínora, substituiu Deng Xiaoping, acho que foi o Deng Xiaoping, e começou um processo de abertura econômica com apoio americano. E a China veio num crescimento gigantesco em função dessa abertura, muito, não exatamente igual, mas essa abertura, essa parceria preferencial foi o que aconteceu com o Japão. O Japão cresceu muito depois da Segunda Guerra, com a Coreia do Sul, com Taiwan. Você muda fábricas, eles começam a produzir e exportam para os Estados Unidos. Fizeram isso com a China. A China veio crescendo, e nessa riqueza, nesse movimento, ela se afastou da União Soviética. A União Soviética ficou sozinha lutando contra o Ocidente, faltou dinheiro, quebrou, e aí beleza. Agora, o que acontece? A China ficou muito grande e está disputando espaço no mundo com Estados Unidos, Europa, com o resto. Por mercados, por recursos materiais, geopolítica, por tudo. Estão fazendo a mesma coisa, só que invertido. Rússia, vem para cá, deixa a China aí. A Rússia não vai exportar manufaturado porque não tem mais população, mas pode ter uma outra relação privilegiada com os Estados Unidos. Estão colocando isso em cima da mesa. Ou porrada, né? Você pode escolher aí, Putin. Você diz o que você quer ou porrada. Afasta. Então, até 10 anos atrás, veja, eu fui fazer parte do meu MBA, era Chinese University of Hong Kong, já tinham devolveram Hong Kong para os chineses. Devolveram na bandeja. Toma aqui, ó, pode pegar de volta Hong Kong. Vocês hoje são nossos aliados. Eu fui fazer o MBA no começo do século, então 2002, eu estava lá, 2003 estava lá, 2004 estava lá. 2 anos de MBA. Estava Chinese University of Hong Kong, era conjunto, que é a universidade de business na época mais renomada da China e Hong Kong. Chapel Hill, que é aqui na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a FGV, Erasmus da Holanda e Tec Monterrey no México. Havia uma visão que a China fazia parte desse grande novo equilíbrio mundial, não era inimiga. E vamos lá, vamos fazer negócio, vai. Ó, só toma cuidado que eles passam a perna. Esse que era o comentário. Toma cuidado que eles roubam segredo tecnológico, copiam, falsificam. Você monta a fábrica, tive aula disso. Você monta a fábrica, tá tudo operando, tal, e tem um sócio chinês operando, os funcionários, tal, tá operando, começa a produzir, beleza. Um belo dia você está sentado no seu escritório e vê subir uma construção do lado. Fábrica muito parecida com a tua, do lado. Você chega para trabalhar um belo dia, todo o equipamento, tudo foi transferido para lá, funcionário, só se você ficou no galpão sozinho. E eles passam a produzir o mesmo produto que você estava produzindo e te deixam falando sozinho. Falavam assim, era nesse grau os alertas que davam para a gente
quando fosse fazer negócio com a China continental. Taiwan não tinha problema, Hong Kong não tinha problema, mesmo o Shenzhen não tinha tanto problema, era mais para dentro, assim, que dava esse tipo de rolo. Então, isso que estão falando do Zuckerberg, cinco anos atrás, a China não era inimiga dos Estados Unidos. Não é. Agora é inimiga. E estão falando, ele não tem, ele foi se alinhar, blá, 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 blá. Inclusive, o Mark Zuckerberg aprendeu mandarim, cara. O Mark Zuckerberg é casado com uma chinesa americana. Os pais dela vieram de Taiwan, a China continua, não sei de que parte da China, mas a esposa do Mark Zuckerberg está casado, sei lá, há 20 anos com ele, desde a faculdade. Ele é casado com uma chinesa, nascida aqui, de família chinesa, que fala mandarim, e aqui nos Estados Unidos ela é americana, mas pai, mãe chinesa, e fala mandarim, ele aprendeu mandarim. A filha dele é uma mestiça de chinesa, metade chinesa. A filhinha dele é metade chinesa, metade, né, branquinha. É isso. Então, veja, olha como está sendo construído a pressão para ele se alinhar. E vou falar mais. O Mark Zuckerberg já disse amém. Já falou, beleza, estamos junto e misturado. Porque ele saiu da Califórnia, a casa dele, a residência, ele comprou uma casa aqui em Washington, aqui perto. E está mudando a residência dele aqui para Washington para justamente poder fazer essas negociações, esses acertos. Tá bom? More than any other country. He had weekly Mandarin sessions with employees. It's hard to overstate how different this project was to any other project I experienced in my many years at the company. So there would be no credibility to his denying that he knew about the risks, he knew about the concerns raised by his engineers and his China team, and he was intimately involved in not only the planning and the engineering, but also in taking those risks. Senator, he was traveling to Beijing. In the documents submitted to the subcommittee, Facebook appears to have been willing to provide the data of users in Hong Kong to the Chinese government at a time when pro-democracy protesters were opposing Beijing's crackdown. Is that impression correct? And how did Facebook treat Taiwan or Hong Kong? So that impression is correct. Deixa eu passar mais uma coisa. E aí fala, ele abre as informações das pessoas que estão utilizando as redes sociais para o governo chinês. Parece que ele está abrindo as informações, quando fala assim, dos americanos em solo americano, sei lá, minha informação. Não é. Ele está abrindo as informações dos usuários das redes sociais que moram no continente, na China territorial, em Hong Kong, que é parte da China, é tipo um estado, né, uma área especial administrada, é parte da China, um estado da China. E Taiwan, que não é reconhecida no mundo inteiro. Taiwan não é reconhecida como um país, pelo Banco Mundial, pelo FMI, pela ONU. A Taiwan é considerada uma província rebelde. Então, veja, quando eles pedem isso, eles estão pedindo território deles. E eles fazem isso para todo mundo. Você vê como foi maroto? Eles primeiro falaram como se ele estivesse abrindo aqui as informações nos Estados Unidos para o governo chinês. Não é isso. No território da China, ele dava disclosure. Para pisar lá, tem que fazer isso. Pode seguir, por favor. One of the more surprising things is that as part of the censorship tool that was developed, there were virality counters. So anytime a piece of content got over 10,000 views, that would automatically trigger it being reviewed by what they called the chief editor. And what was particularly surprising is that the virality counters were not just installed, but activated in Hong Kong and also in Taiwan. Let me ask you, I raised in my remarks, and I know that a number of other colleagues did as well, the record of misrepresentation and deceit. One of our former colleagues, Senator Leahy, asked Mark Zuckerberg in 2018 whether Facebook would comply with Chinese censorship and surveillance demand. He even asked if Facebook had built
censorship tools to enter the Chinese market. And Zuckerberg responded, I'm quoting, "Because Facebook has been blocked in China since 2009, we are not in a position to know exactly how the government would seek to apply its laws and regulations on content were we permitted to offer our service to Chinese users." Ms. Williams, was that accurate? That is not accurate. Hundreds of decisions had been made, and by 2018, they'd been in dialogue directly with the Chinese Communist Party for 4 years. The fact is, by 2018, Facebook built, it even turned on censorship and surveillance tools that it developed for Chinese security officials, correct? It developed, and those Chinese Communist Party officials tested the censorship tool and would give feedback and say, this needs to change, or we need this, or we need confidence that you can capture images and filter images we don't want seen. We talk a lot about 1984. Facebook developed a virility counter tool that directed any posts of over 10,000 views to be reviewed by an Orwellian-named, quote-unquote, chief editor. Is that correct? That's correct. And was the chief editor's geographic reach limited to mainland China, or did they plan to cover other locations? They plan to cover Hong Kong and Taiwan, is my understanding. So their surveillance operation was directed at Taiwan? That's my understanding, Senator. And Hong Kong? That's my understanding. Was the editor-in-chief's or the chief editor's power limited to reviewing viral posts? Oh, no, it's extensive power. The chief editor would be able to turn off the entire service in specific regions, for example, Xinjiang, or would also be able to turn off or manage the service on significant anniversaries like the anniversary of Tiananmen Square. So the chief editor, a creation of Facebook, was an Orwellian censor that applied to locations outside mainland China. Olha a sacanagem. Hong Kong. Olha, sacanagem. Tá vendo? Taiwan e Hong Kong. Fora do Taiwan e Hong Kong. Cara, não tô do lado da China. Vocês sabem disso, eu tive um monte de problema com a China. Um monte de problema com o Partido Comunista Chinês. Vocês sabem disso. O embaixador chinês pediu literalmente a minha cabeça. Literalmente. O embaixador chinês escreveu, quero a cabeça desse cara. E, um monte de parlamentar no Brasil, um monte de parlamentar foi lá babar no ovo do embaixador chinês. O Brasil é uma colônia do Partido Comunista Chinês. O Brasil é uma colônia vagabunda. Não é nem da mais ou menos. É aquelas colônias assim que não tem nem muita vergonha na cara de mandar fazer as coisas. Então, veja, eu estou apenas apresentando argumentos. Cara, o que eles estão acusando, primeiro que é uma comissão para ver o monopólio. Não tem uma vez uma colocação de share de mercado, poder monopolístico, não tem uma colocação. Segundo, é tudo referente ao que estava no território chinês e Taiwan. Estados Unidos não reconhece Taiwan como um país. E a Inglaterra, o Reino Unido, devolveu Hong Kong para a China, pô. Então, assim, cara, mas ele não tá... Cara, antes da Segunda Guerra Mundial, a GM montou um monte de plano de 1936, a guerra começa em 39. 1936, 37, 38, 39. Começou a guerra, eles estavam montando e investindo em fábricas de caminhão GM. A Ford, o Henry Ford recebeu medalha. Tem foto dele recebendo medalha dos nacionalsocialistas lá do Adolf. Era 100% alinhado. Ele escrevia jornal nacional-socialista para ser divulgado com o dinheiro dele, aqui nos Estados Unidos. A IBM fornecia os cartões perfurados para os nacionais socialistas pesquisarem o perfil de quem era, quem não era, tal. Cara, empresário faz negócio. Começou a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos não declara formalmente guerra, mas dá um monte de equipamento. Como hoje, Europa... Tá, e os Estados Unidos estão fornecendo armas para a Ucrânia, do mesmo jeito. Avião, arma, equipamento, tanques, sai tudo da Europa e Estados Unidos, dinheiro. E os Estados Unidos fornecia máquina, equipamento, tanque, avião, alimento para a Inglaterra, ficar de pé, mas não havia uma declaração formal de guerra da Alemanha ou do Japão aos Estados Unidos. Ele estava fornecendo máquina, equipamento por esforço de guerra. Mas não entrava em campo. A declaração de guerra formal dos Estados Unidos à Alemanha em 42.
A Inglaterra, Reino Unido, assim, lutou de forma heróica. Sozinho contra, todo mundo. Ah, mas a França, tinha mais soldado lutando do lado dos errados do que dos aliados. Com voluntário, tinha uma divisão inteira, chamava Carlos Magno, de voluntários da SS. Então, assim, veja, o que ele está mostrando é que o Mark Zuckerberg, casado com uma chinesa, fala mandarim, ok. Ele tem negócios na China e fala mandarim com o pessoal lá, que bom, você não faz ideia de como os chineses gostam quando tem um ocidental falando mandarim, eles ficam babando, cara. Eles depende da região, são mais simpáticos, menos simpáticos, tem perfis muito diferentes lá. Mas são pessoas, e as pessoas são simpáticas. Principalmente alguém branco, o Mark Zuckerberg é bem branquinho. Eles têm um pouco de preconceito contra preto, tá? Tem. Branco, tem até uma propaganda de máquina de lavar roupa, que pega, bota um negro na máquina e sai um chinês bonitão, entendeu? Tem uma propaganda bem dessa, assim. Mas tem preconceito. Mas bota um branco falando mandarim, esse cara, abre muita porta. Muda de patamar. Ele casou com a chinesa. Antes de fazer esse projeto na China, já estava casado, já tinha uma filha mestiça. Então, assim, veja, olha a criação. Não tem uma vez que se fala em monopólio ou oligopólio. O empresário faz negócio. Cara, o Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, porque petróleo, numa guerra, suprimentos são muito importantes. Você não ganha a guerra com o Rambo lá na ponta lutando. Não é o Rambo que ganha a guerra. São as linhas de suprimento. Você pode colocar o melhor soldado na linha de frente. Se a arma dele não funcionar, não tiver munição, se ele não tiver alimentação, não tiver... ele perde a guerra. Quem é polícia vai lembrar. A 24/7. Você pode botar o Stallone Cobra. Uma 24/7 vai dar ruim, cara. Vai ter problema. Então, veja. Pouco antes, havia uma preocupação com o petróleo. A Alemanha estava querendo chegar ao Mar Cáspio, conquistou algumas jazidas de petróleo ali na Romênia, porque a Alemanha precisava de petróleo para rodar a guerra. E aí eles queriam correr para pegar no Mar Cáspio. E aí o Roosevelt falou, e o Japão? Estão comprando da gente, presidente. A gente ainda está vendendo petróleo para ele, tá, suspende, pô. Aí quando suspendeu, logo depois veio o Pearl Harbor. Eles entenderam que agora está chegando a hora de pau. Tá? E aí falou, eles fazem a censura da praça da Paz Celestial, aquele massacre que teve no começo ali da abertura, o Deng Xiaoping que permitiu, tal, o pessoal falou, querendo democracia também, aí foram protestar na Praça da Paz Celestial, passaram com um tanque em cima dos caras, mataram o pessoal. Óbvio que vai, é Partido Comunista Chinês, cara, óbvio que vai querer fazer censura. No Brasil tem censura, imagina lá, né? Tá bom? Pode pôr mais, pode rodar mais. To people not within the legal jurisdiction of China, but also obviously the Chinese themselves, and it was designed and implemented by Meta and Mark Zuckerberg. Correct, Senator. Even though its very existence was denied before this committee in 2018. That's correct, Senator. Silicon Valley companies are famous, as you know, for their moonshot programs such as Google X. In recent years, Mark Zuckerberg spent billions of dollars on the metaverse and AI. He even named or renamed the company as part of a pivot to focus on that technology. Did Facebook engage in any moonshot efforts in China? And were these efforts walled off or protected from the Communist Party? They did, Senator, and I'd be happy to follow up with the committee on this point. You'd prefer to follow up privately? Just one last question. I'm interested in how much of a national champion Meta actually is for the United States. Did Facebook share information about its facial recognition, artificial intelligence models, and other sensitive technologies to Chinese security officials? In other words, did it share that significant technology regarding facial recognition and other surveillance methods? Look, the greatest trick Mark Zuckerberg ever pulled was wrapping the American flag around himself and calling himself a patriot and saying he didn't offer services in China while he spent the last decade building an $18 billion business there. And he wrapped the flag around himself even as he disclosed sensitive technologies
that enable the Chinese to gain the upper hand on surveilling its citizens, but also the upper hand in engaging with us. And he continues to wrap the flag around himself as we move into the next era of artificial intelligence. Thank you, Mr. Chairman. A pancada final. Essa foi a pancada final. Então ele se embrulha na bandeira americana, e se diz um patriota enquanto faz negócio de 18 bilhões de dólares no território chinês. Cara, eu não gosto do Facebook como produto. Eu não gosto. Não uso. Não tenho interesse. Não gosto do Instagram. Não gosto. Eu prefiro o Google. Eu prefiro os produtos do Google, eu prefiro o Twitter. Não gosto. Não tenho simpatia nem antipatia por ele, mas ele não é uma boa pessoa. Cara, não tenho dúvida que muito boa pessoa ele não deve ser, cara. Mas não se trata, assim como o Steve Jobs era tido como um crápula, Steve Jobs. Eu não estou entrando no mérito, esse é bonzinho, esse é malvado. Eu estou reconhecendo, tentando buscar a verdade e fazer uma análise correta da situação. Não se trata de maniqueísmo. Não é porque o Fusca é um projeto nacional socialista, a traseira do Fusca foi uma homenagem ao rosto do Adolf. Pega o primeiro Fusca, quando apresentam, eu mostrei para a Dani, ela não acreditou. Foi uma homenagem ao Adolf, a placa é o bigodinho, inclusive. Tem lá o negócio, o nariz, então, o vidro traseiro era cindido, eram 2 vidros, era uma homenagem ao Adolf. Não é por isso que eu vou falar que o Fusca foi um projeto ruim, foi um projeto brilhante, o Fusca. Brilhante. Então, veja, não pode misturar, não pode ser maniqueísta de uma forma estúpida. Não pode ser. Você tem que reconhecer mérito, demérito, verdade, mentira, o que é, o que não é. E reparem, hein, Google não está com Zuckerberg, mas eles deram um belíssimo cutucão ali no Google. Falou, e Google? Para mim está claro. Esforço de guerra. Claríssimo isso. Não apareceu uma vez monopólio, que é a razão de estar tendo essa CPI. Beleza. Agora vamos para a apresentação, que eu quero mostrar que tem muito mais. Pô, o Abe está exagerando, não é possível. O Abe está exagerando, não deve ser isso tudo. O que aconteceu agora? Tem 4 dias. 4 dias atrás. Isso aqui é BBC. A BBC é a rádio estatal britânica, existe há muito tempo. Hoje ela está aparelhada até a medula de comunistinha. A TV Cultura, é Fox News perto da BBC. Pô, mas você vai usar a BBC? A BBC é comunista. Não, mas ele está batendo na China. A BBC está batendo na China. O Partido Comunista Chinês é comunista. Por quê? Porque o governo chinês, na surdina, escondidinho, ia desligar os alto-fornos da siderúrgica, da última siderúrgica no Reino Unido. E aí o que aconteceu? De emergência, o primeiro-ministro trabalhista, esquerda, comunistinha, o governo atual é trabalhista, é esquerda. Ele saiu correndo, fez uma convocação de emergência para os parlamentares voltarem das férias, Spring Break, período de férias aqui no Hemisfério Norte tem o Spring Break, uma semana de férias para você tirar o mofo do inverno, né? O pessoal fica fechado o inverno todo, aí começa a primavera, aí eles costumam dar uma semana aí para você dar uma aliviada. Não que todo mundo tenha férias, mas sabe, parlamentar é mais vagabundo, né? E inglês não é muito trabalhador, não. Inglês não é trabalhador para valer, não. Americano, sim, inglês é mais pilantrinha. O partido Labour, isso chega a ser um PT, mas é um partido de esquerda deles, falou, eles estão desligando o alto-forno e vai destruir, porque o alto-forno nunca pode ser desligado. Ele tem que ser mantido ligado, a hora que você desliga, ele racha por dentro e inutiliza, acabou. Desligou o alto-forno, acabou. Perdeu.
não dá mais para produzir o aço. O que a China fez? Ela comprou na moita, agora, 5 anos atrás, durante a pandemia, foi lá e comprou essa última siderúrgica. Ia desligar agora. E a Inglaterra, o Reino Unido, não ia mais ter aço sendo produzido na ilha, nas ilhas. É a última siderúrgica em operação nas ilhas. E eu falei aqui, no esforço de guerra, essa parte de inteligência, redes sociais, inteligência artificial, essa parte de tecnologia, os chips, aço, minérios, né, siderurgia, metal metalúrgico, para produzir bala, munição, carro, jipe, avião e automóvel. Falei isso textualmente. E a China, na moita, ia desligar e estourar os alto-fornos. Acabou, desligou, acabou, não tem mais, tem que construir outro. E aí o governo inglês, o britânico, não inglês, chamou a emergência, vão lá e tomam. Aqui, ó, BBC British Broadcast Corporation, estatal. Por isso, a notícia vem da esquerda aqui. O governo da Grã-Bretanha assumiu o controle da British Steel, que era propriedade chinesa. A ação de emergência nacional evitou que os proprietários da Jingli desligassem seus 2 alto-fornos. São os 2 últimos alto-fornos nas ilhas britânicas. O que encerraria a produção de aço no Reino Unido. Daí não tinha mais, vai precisar de uma chapa de aço, tem que vir de fora. Se tiver um bloqueio marítimo, se tiver submarino e tal, cara, você detona os comboios de navios e fica sem, até para fazer pequenos reparos. Os parlamentares foram convocados de volta às férias da Páscoa para debater a legislação numa sessão extremamente rara, em pleno sábado, em ambas as câmaras. Votaram isso daqui no mesmo dia, no sábado. Passou pela Câmara dos Comuns, seria a Câmara dos Deputados, mandou para os Lords, né, que é o Senado, e aprovou no mesmo dia. Levou, pegaram debaixo do braço e foram correndo para o Charles, para o reassinar. No mesmo dia, cara. Grave. E isso tudo lá na moita, só no sapatinho. Os chineses, opa, como é que eles pegaram isso? Como eles descobriram? Então, eu não sei se a Jingli é Partido Comunista, tanto faz, governo chinês, tá? Isso é sempre governo chinês. Governo chinês, uma pessoa, o cara do Partido Comunista Chinês manda no cara. Se ele desobedecer, desaparece até o papagaio do primo dele, vai desaparecer. Que estava em situação de insolvência, então tinha uma siderúrgica, economicamente não era mais viável, não fazia mais sentido. Os chineses foram na moita, tanto é que a gente não sabe o valor final pago, se foi 50 milhões de libras ou de 70 milhões. Dependendo de onde você procurar, aparece 50 milhões ou 70 milhões. Pô, economicamente não é viável. Mas se tiver uma guerra, cara, precisa de um vergalhão de aço aqui para fazer uma nova linha de reabastecimento ou fazer a manutenção dos aviões de combate ou de navio. O cara não tem. Você precisa manter os alto-fornos no Reino Unido, está indo para a guerra. A empresa, aí pegaram por quê? Porque ainda tinha funcionário lá dentro. E a empresa cancelou agora os pedidos de fornecimento de matéria-prima para manter os alto-fornos ligados. E isso ia destruir os alto-fornos. Ai, Abraão, eu não acredito, é exagero. Esse Abe sempre exagera. Então vamos para mais indicativos que estamos caminhando para uma guerra. Vamos pegar esses paizinhos aqui, ó. A Rússia e tem os paizinhos aqui do lado, aqui, ó, vai. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, que está aí em volta Ucrânia. A Ucrânia já está em guerra, né? Então, ali, terminando ali, beleza. O que a Rússia vai querer fazer? Vamos discutir aqui o que fazer com Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Afinal de contas, já foi nosso. Isso daqui são dados do Banco Mundial, dado oficial, Banco Mundial, tudo registrado, bonitinho, de percentual de gasto com gasto militar em relação ao PIB. Isso é, quanto aquele país está gastando em relação ao PIB. Detalhe,
5% é já em esforço de guerra. Quanto a Rússia gasta do PIB atualmente? 5%. Quanto Israel gasta do PIB atualmente? 5%. Então é país que está já na porrada já. 5% estamos já em guerra. Ah, mas a Ucrânia é mais. A Ucrânia foi destruída, não tem mais PIB lá, é 35% do PIB. O esforço de guerra ucraniano, ele é sustentado pela Europa e pelos Estados Unidos. Tá? Mas quando é 5% do PIB é o seguinte, estamos prontos para a guerra. Daí, quando começa a bomba, a explosão, tal, é quanto for. Vai até faltar oxigênio. Quando falta grana, falta capacidade, o país quebra. Geralmente, as guerras são ganhas por estrangulamento econômico. Você vai destruindo a capacidade produtiva do país, o país não tem condição de produzir tanques, aviões, equipamento, arma, etc. e tal. Ele vai perdendo tração, perde e cai. É assim que geralmente acontece nas guerras. Tá? A Polônia, olha o que aconteceu recentemente. Então ela gastava alguma coisa em torno de 3% do PIB durante a Guerra Fria, caiu o muro de Berlim, caiu aí para menos de 2%, 1,5%. E agora, nos últimos anos, pancada. No gráfico, essa pancada é até 23, 3,8%. E esse ano, 5%. Polônia. Várias notícias, tem o Google, não acredita em mim. Aí, tá 5% do PIB, 5% é recorde, 5% estão se preparando, 5% tá puxando para a NATO. Mas é só a Polônia? Finlândia, pancada, mesma coisa, Guerra Fria, esse pico anterior era a Guerra Fria, porque a Finlândia já foi território ocupado pela Rússia, passou o estresse, pancada. E está subindo. Esse é o número de 23, 24, 25 vem para cima de novo. Estônia, Letônia e Lituânia. Aqueles 3 países do Barbado, tudo aumentando o gasto. Taiwan não é reconhecida como um país, então não existe. Se você entrar no Banco Mundial, de onde eu peguei esses dados... Ô, Abrão, mas agora você consegue os dados? Não, eu sempre utilizei os dados do Banco Mundial, gente. Eu era economista, meu. Eu pegava os anuários, ainda lá na USP, quando era estudante, vinha os anuários, que tinha todos os dados, você pega e vê no papel. Ô, Abrão, e Taiwan? Taiwan não é considerado país, não está na base de dados. Quanto Taiwan está gastando agora? Quanto está? 10% do PIB, cara. 10% do PIB é muita coisa. E Japão também está subindo. De nada, não gastava mais nada, estão gastando 2% já. E subindo. E subindo. Que mais, Abraão? Um monte de país está mandando os manuais. Aqui é o manual em sueco. O que está escrito aqui na capa? Se a crise ou a guerra vier, o que você tem que saber para estar preparado? O curioso, no manual fala que você tem que estar preparado para sobreviver 72 horas. Será que o Bolsonaro tem alguma visão estratégica? 72 horas? De onde apareceu? No manual está falando, você tem que estar apto para sobreviver por 72 horas até a ajuda chegar. O secretário-geral da OTAN, é hora de mudar a mentalidade da população para uma mentalidade de guerra, tá bom? Vários países europeus têm oferecido orientações preocupantes, vários países, não é só a Suécia, um monte de países está avisando, isso dá 72 horas, e estão transformando garagens em estação de... Sempre teve, né? Essa túnel, garagem, em bunker para a população, caso tenha guerra. E os efeitos da guerra no Brasil? O que vai acontecer se tiver guerra no mundo? O que acontece no Brasil? Não vai cair bomba no Brasil. Não vai cair bomba no Brasil. Não vai ter tanque no Brasil. O que pode haver, deve acontecer, é uma grande dificuldade nas linhas de suprimento mundiais. O Brasil ele tem algumas coisas muito interessantes, ele tem uma profundidade territorial. Então, não vão atacar. O Brasil é uma colônia chinesa hoje.
Então a China não vai atacar o Brasil. E o Brasil é difícil de ser ocupado. Uma das coisas, muita gente critica Brasília, mas o fato de Brasília estar no meio do continente dá uma profundidade territorial muito grande. Você permite muito mais capacidade. É que o Brasil é um país muito corrupto. Eu acredito que você, com garrafa de uísque Red Label, você corrompe a tigrada toda. Corrompe. Entendeu? Então, assim, o Brasil não tem a menor condição. Não dá nem para começar a brincadeira, entendeu? Mas, dependendo da turbulência mundial, a sociedade do Brasil pode ficar pressionada. E qual o problema de você pressionar? Por exemplo, acabou a linha de... Não precisa nem ter guerra nuclear. Os comboios com os navios de fertilizantes não chegam mais ao Brasil e dá quebra de safra, porque o Brasil, esses imbecis que controlam o Brasil, não produzem fertilizante e insumos agrícolas no território brasileiro. Isso é uma prioridade. Se a única coisa que o Brasil hoje em dia tem para oferecer para o resto do mundo, a gente tinha que ter controle da linha de produção do que a gente tem a oferecer para o resto do mundo. Então nós precisamos, qualquer país precisa ter energia, qualquer país precisa ter água, o Brasil tem água e energia. O que o Brasil não tem hoje? Insumos para a produção agrícola. Tem que trazer de fora. Inacreditável. É inacreditável. E nesse processo a gente pode ter uma quebra de safra, pode ter uma desestruturação muito grande da sociedade, pode ter muito desemprego, muita bagunça, muita balbúrdia, muito. Voou bomba. Explodiu. O mundo não acaba, a atmosfera do mundo não acaba. Mas pode ter inverno nuclear. A gente passar alguns anos com a temperatura da Terra muito fria e quebras de safra e fome. Aí muda bastante o cenário. Não dá para eu falar disso hoje. Já estamos aqui com 49 minutos de live. Mas com certeza nós podemos traçar cenários para momentos de estresse. Pô, Abraão, nesse cenário, o projeto Farol do Paraguai, dá para ir para o Paraguai de passagem? Porque, imagina, são 200 milhões de brasileiros. O que acontece se 2% fugirem para o Paraguai, porque está tendo fome nas grandes cidades? Num cenário desse, grande cidade é desastre, tá, gente? É desastre completo. É onde realmente tem que sair dos grandes centros. Ir para o Paraguai, putz, não vão deixar entrar, cara. Ir para Portugal, não sei o que vai acontecer. Então, veja, a gente precisa ter outros lanternas do Wave para discutir cenários. Mandem aqui os seus comentários se vocês têm interesse nesse assunto. Cenários apocalípticos, Mad Max. O que acontece além da cúpula do trovão? Mas sorria, enquanto isso sorria porque você está na Bahia. Já estamos praticamente no... Agora vem as férias de verão, não, é de inverno, agora vem as férias de inverno, meio do ano, que ninguém é de ferro, e depois disso estamos praticamente já no final do ano. A gente já está praticamente no final do ano. Então não precisa se preocupar, depois do final do ano, Natal, Ano Novo, depois a gente tem o Carnaval, gente, então não precisa, sorria, você está na Bahia, estou brincando, a gente vai tratar desse assunto. É importante entender, numa adversidade que bagunce o mundo, o Brasil hoje, ele perdeu muito do tecido social, da decência dele. A sociedade brasileira perdeu muito da sua decência. Então, por exemplo, tem uma tragédia no Japão, qualquer. O que acontece? Você tem fotos, eles devolvem, tem pilhas, montanhas de carteira com dinheiro dentro que eles devolvem. Não tem saque, não tem onda de violência sexual, não tem. As coisas, o pessoal fica na fila, espera chegar a defesa civil. Será que isso funcionaria se eles começassem a morrer muito? Tal? Não sei. Mas 2 semanas de bagunça, 2 semanas de sofrimento, o japonês não alucina com o japonês do lado dele. Então, o teu inimigo não é o seu vizinho, se forem 2 semanas. Passar um mês, ou você morre ou morre ele, provavelmente começa a ter uma degradação maior. Mas o tempo para você buscar uma solução humana, civilizada, decente, é maior no Japão do que no Brasil. No Brasil, você tem que estar preparado
para caso haja uma turbulência mundial maior, para sair dos grandes centros. Não, eu tenho um bunker que eu sou sobrevivencialista, cara, é uma bobagem. Eu vejo os caras falando, é tudo bobagem. Vou falar sobre isso. Tá? Bobagem. Eu vou viver aqui no meu bunker, eu faço pepino em conserva, eu tenho uns cabritos aqui e tal. Cara, lixo. Tá? A gente fala sobre isso. Movimento. Num cenário de estresse, movimento. Você tem que ir para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que consigam trabalhar juntas, se defender e obter linhas de suprimento. Você tem que ir para uma área civilizada. E aí, só para comparar, o que aconteceria no Brasil, Eric? Você tem aí alguns exemplos? Numa situação de normalidade. Agora a gente vai mostrar aqui, terminando já a brincadeirinha, né? Hein, Eric? O que aconteceria no Brasil se desse um tsunami, um terremoto, um acidente nuclear, um inverno nuclear, uma turbulência qualquer? Põe aí uns vídeos bacanas. Toda semana aparecem vídeos edificantes. Vendo isso aqui, parece que a gente já está numa guerra no inverno nuclear, né, cara? É o pessoal que está passando fome, você vê, um cara numa caminhonete F-150, um cara numa caminhonete da Volkswagen, tá todo mundo passando fome para ir saquear. Para os carros e vão saquear. E esse aí nem tá tombado, hein? Se tombou, direito adquirido saquear, cara. O cara tem o direito a saquear, caiu no chão, meu. Ele tá no direito dele de roubar, meu. Esse daí não tombou ainda, mas pô, tá quase, meu. É baleia ferida, os caras já estão mordendo. Imagina esse ser humano maravilhoso atacando você e a sua família, cara. A porta do seu bunker ali, ó, sendo aberta. Eu estou preparado para o meu inverno nuclear. Eu tenho painéis fotovoltaicos aqui no bairro do Limão, em São Paulo. Eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, captação de água da chuva, painéis fotovoltaicos e a despensa cheia. Porra. Abrão, você tem que entender que talvez eu vou ser o advogado do diabo. Como o caminhão tá tenso assim, o pessoal tá indo lá aliviar a carga para o caminhão não tombar, entendeu? Isso, sem dúvida. O caminhão nem tombou, com certeza. E teve esse que a gente mostrou na sexta, que é o chão também, né? O cara, até agora tem indignado que o cara saiu da moto aqui, ó. Misericórdia, Senhor, a pessoa vai lá roubar um colchão de casal. Abrir o baú do cara para roubar, como é que pode? E aí aqui na frente tem um cara lá de capacete. Aqui, ó. De capacete, ó. Ele voltando pra moto com colchão de casal, cara. O que ele vai fazer com esse colchão? Eu não sei. Eu vou falar para você o que acontece. As histórias que eu escutei. Pessoas que passaram por isso na Europa durante a Segunda Guerra. Onda de violência sexual, roubam tudo. Roubam tudo seu. Se você sobreviver, você está no mato com a roupa do corpo. É o que você conseguiu carregar para o mato. Você vai para o mato e se esconde no mato. Você vai voltar para casa, roubaram tudo. Isso quando não roubam a sua casa. Como assim rouba a sua casa? A casa do meu bisavô está lá na Polônia, alguém morando lá, cara. A casa nunca foi desapropriada, tomada, paga, comprada, nada. Chegou o cara lá, meu avô sobreviveu, voltou para a cidade dele e falou, vai embora que eles vão te matar para ficar com a tua casa, casa do teu pai. Tá lá. Roubam tudo, cara. Na Polônia roubam tudo. Na Rússia roubam tudo e mais um pouco. Na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha roubam. Tem mais um vídeo aqui do cara falando desse caso. Transbrasil em Florianópolis, quando a equipe de resgate chegou, horas depois do acidente, tudo assaltado. Os passageiros estavam vivos, havia pessoas vivas no meio do desastre, e muitos já tinham sido assaltados.
As primeiras pessoas que chegaram lá, chegaram pilhando os sobreviventes. Captando o cara chorando, gritando, queimado, destroçado no chão. O pessoal tirando a carteira dele. O homem é o lobo do homem. Teve um outro acidente em 79 no Galeão, havia um cargueiro da Lufthansa, entrou voando na Serra de Petrópolis. A caixa preta foi roubada, cara. Tiveram que fazer uma investigação policial para ver se alguém encontrava quem roubou a caixa preta. Quando o avião cai, a primeira coisa é você olhar para como o avião caiu. A maneira como ele impacta o solo já começa a te contar a história do acidente. Se ele entrou voando assim, se ele entrou voando assim. O simples fato de que você tem um monte de gente vasculhando o local pode levar a conclusões erradas. Então... Enfim, a gente vai vendo algumas coisas que são... que faz a gente às vezes perde um pouquinho a fé no ser humano. Roubaram a caixa preta do avião, Abrão. Essa música daí é do Aaron Copland. É Copland. Se eu não me engano, é o quarteto de cordas dele, tá? É uma música maravilhosa, é uma das músicas clássicas modernas. É um autor americano, compositor americano, desculpa. É um compositor americano, é linda essa música, é linda. É Aaron, né? Copland. É linda essa música, é linda. A primeira vez que eu escutei essa música, ela era tema de fundo do Platoon, um filme sobre o Vietnã. É quando o sargento bonzinho está correndo e metralham ele, né? E ele morre com as mãos para cima, uma coisa... É uma música maravilhosa. Gente, Farol da Liberdade, a gente vai conversando, vamos falando. Verdade, nua, dura, crua, tá? Vamos ver se a gente atravessa juntos esse cenário. Talvez essa tenha sido a minha função, de repente estar aqui ajudando as pessoas, estamos indo para a guerra, não sei qual é a minha trilha, o que cabe aqui na trilha, vamos junto, vamos fazer o nosso melhor possível, tá bom? Estamos indo para uma guerra. Talvez não tenha bomba, já estamos numa guerra, talvez não tenha bomba, talvez não tenha uma coisa mais dramática, tomara que não tenha, dá para se evitar. Conseguiram evitar na Guerra Fria, foi por um fiapo que não voou míssil nuclear, foi por um fiapo. Mas dá para se evitar, não necessariamente viveremos esse dia do juízo final, aí, essa desgraça toda, mas tem que saber, o Brasil está desmanchando sem turbulência. Sem turbulência, o Brasil já está desmanchando. Com turbulência vai ser o caos. Beleza? Aí a gente tem esses exemplos aqui, né, Abraão? Isso na Inglaterra. A Inglaterra deteriorou muito. Na Segunda Guerra Mundial, Londres foi destroçada, destruíram completamente tudo em Londres. E o vizinho não roubava o vizinho. Aí o pessoal jogando bomba, destruiu Londres inteiro. O pessoal colocando os livros de volta nas prateleiras da biblioteca, cara. O leiteiro levando leite lá do interior para as pessoas e tal, com uniformezinho e tal, não estavam roubando, não estavam saqueando, não chegou um cara numa moto para roubar o leite que ele estava levando para as pessoas, né? O pessoal recolhendo as cartas, as encomendas, mandando, tentando achar. É importante as pessoas perceberem que a fortaleza está dentro de si. A fortaleza está dentro de si. Você pode morar num palácio e você ser um lixo. Você sempre vai ser um lixo. Você pode pegar esses caras que estavam saqueando a carga e dar todas as condições para eles. Pode dar dinheiro. Dar $1 milhão na mão de cada um daqueles caras que estavam saqueando a carga. Em 6 meses, 1 ano, eles são lixo. Vão cortar o cabelo daquele jeito, nevar o cabelo, né? Vamos passar o branco, vão fazer aquele negócio na sobrancelha, vão usar óculos Juliette. É Juliette que fala, né, Eric? É isso mesmo. Gastar dinheiro com coisa estúpida, ir pro baile funk, em 5 anos voltou pro lixo, cara. É isso. Não é a grana, não é o recurso material que te faz ser uma pessoa digna, cara. Não é isso, cara. A Inglaterra foi pro estresse. E aí? Tá bom? Tá bom, né?
Acho que é isso. Tem um assunto, tem mais algum? Não, tem o comentário e tem o assunto lá. Vamos fazer o primeiro comentário. Tá. Vou responder aqui depois. Enquanto isso, pessoal, vão mandando as perguntas aí em relação à guerra que a gente responde também daqui a pouco, beleza? Comentário. Jefferson, acho que o Abraão ainda não entendeu que o Brasil é uma ditadura. O Xandão simplesmente não vai permitir a progressão de pena. A lei é dele. Olha, assim, às vezes até cansa, né, cara? Porque você vê o cara é arrogante pra caramba, né? Várias pessoas já conseguiram a progressão de pena. Várias pessoas conseguiram a progressão de pena. Várias pessoas já conseguiram a progressão de pena. O Daniel Silveira conseguiu já 2 vezes sair da cadeia e ir para casa. Pesquise antes de escrever besteira. O Brasil é uma ditadura? É uma ditadura leve. Ainda existe um rito. Ainda existe um rito. Dentro da ditadura, tem ditaduras mais leves que existem rito. E tem ditadura que não tem rito. No Iraque do Saddam Hussein, do Gaddafi, o Lula falou, irmão Gaddafi, o cara estava andando de carro, viu uma mulher bonita, viu uma menina bonita, põe dentro do carro e vai embora. Isso não acontece na mesma intensidade no Irã, que também é uma ditadura. O Irã é uma ditadura. Existe rito. Se você for preso no Irã, você pode, de repente, tentar se defender legalmente, apresentar prova, vai ser torturado, mas é um grau diferente de ditadura. Em ditaduras existem gradações. Na Turquia, o Erdogan manda passar o cerol nos caras, mas existe um rito, existe uma perspectiva, existem gradações de ditadura. É isso que o pessoal tacanha não consegue, e vem todo arrogante esse Jefferson, todo queixo duro. Se for você, alguém aí que está aí, de repente, não, Abraão, se botou em mim, pô, desculpa, desculpa, toma cuidado na hora que vai escrever. Esse me pareceu arrogante, querendo me dar lição de moral, né? Então existe ditadura como Cuba, existe como a Coreia do Norte, existe ditadura como no Iraque, existe ditaduras mais leves como na Arábia Saudita é uma ditadura. Existe ditadura mais leve como na Turquia, é uma ditadura. Na Rússia, é uma ditadura. Você vai mexer com o Putin, vai sumir, mas tem o cara vai preso, daí na cadeia ele é envenenado com polônio. Não é assim como no Iraque. Não é como um Cuba, que o cara engatilha e dá um tiro, arranca a colher do cara arranca o olho do cara com uma colher. Arrancaram o olho de um dissidente com uma colher, cara, na prisão. É diferente, cara. Então, são gradações. Mandam um outro preso, põe numa cela cheia de pessoas e violentam sexualmente o cara. Então tem várias gradações. Põe numa banheira de ácido e tortura e pega a família, a filha pequena, e viola a filha pequena na frente do cara. E outra é uma coisa com polônio, entendeu? São gradações. O Brasil hoje é uma ditadura? Na minha opinião, hoje o Brasil é uma ditadura. É uma ditadura leve. Existe alguma capacidade de se projetar cenários mais sofisticados. Não porque o Alexandre de Moraes seja uma pessoa boa, é que o Brasil é um país muito grande. O Alexandre de Moraes não é uma pessoa que tem domínio total sobre tudo no Brasil. O poder dele vem dos grupos que o colocaram lá. Perfeito? Assim como tem outros grupos que colocaram o Barroso lá, colocaram o Dino lá, colocaram cada um que está lá, tem grupos que o bancam, que o seguram lá. E, eventualmente, se você contraria esses interesses, você pode sofrer um acidente doméstico, como o Toffoli sofreu, com a cara toda rasgada, que eu já mostrei aqui. Na minha opinião, foi uma surra que ele levou. Ou o seu avião pode cair, ou pode acontecer uma outra coisa com um familiar seu, tá bom? É isso. Então, Jefferson, tenta ser... Veja, você não é burro, você é medíocre, cara.
Tenta não juntar sua mediocridade com arrogância, que fica ruim, tá bom? Vamos lá? E o último assunto que eu queria... Tem mais 2 assuntozinhos que eu queria falar. Eu não sei se foi num Lanterna, há quanto tempo, acho que tem um... Foi esse ano, ou foi numa Lanterna, não vai entrar sem filtro. Eu falei que num período de 10, eu fiz um prognóstico aqui em 10 anos, na corrida espacial, iriam encontrar vida fora do planeta Terra. Sinais de vida, iriam encontrar sinais de vida. Encontraram, tá bom? Encontraram, isso daí foi Cambridge, a Universidade de Cambridge já confirmou. Você tem gases na atmosfera desse planeta K2-18b que indicam com uma probabilidade de 2 sigma, isso é 2 desvios padrão, mais de 97% de chance de ter vida nesse planeta. Então, vida, pequena, cara. Não estou falando de ter uma civilização. Alga, qualquer coisa. Os gases que eles encontraram e detectado, já identificado, dão uma probabilidade de 97% de ter vida. Agora eles vão verificar para ter o 3 desvios padrão de possibilidade. 3 sigma. O sigma é uma letra grega que significa que é desvio padrão, né? Não é alfa, é sigma, sim. Perdão, aqui meu ficou meio com jeito de alfa. Então, probabilidade altíssima. Encontraram vida fora do planeta Terra. Tá bom? E isso eu acho sempre muito curioso. Quais são as consequências espirituais disso? Não sou a pessoa adequada. Gostaria até de debater. De repente sugestão. Além da imaginação, sobre esse assunto, Gabriel e Vitor Cameron. O que significa 97% de chance, mais de 97% de chance de terem encontrado vida fora do planeta Terra? Abraão, os alienígenas estão chegando. Posso até discutir isso com vocês. Eu escutei um argumento interessante sobre alienígenas no planeta Terra. Eu achei curioso. Não, provavelmente não tem civilização nenhuma lá. É simplesmente vida. Pode ser nada, plâncton, tá? Se você encontra oxigênio fora do planeta Terra, tem vida lá, muito provavelmente tem vida. Por quê? Porque o oxigênio é fruto da fotossíntese. O oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, ela não é estável, ela é resíduo da fotossíntese. É o lixo da fotossíntese. Você tem o CO2, o monóxido, o dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. A planta absorve o carbono e solta a molécula de oxigênio, que acaba o quê? Oxidando. Pega fogo, oxida o ferro, oxida alguma outra coisa. A vida animal, nossa, é graças ao resíduo do oxigênio e a gente respira o resíduo da planta. Nesse planeta K2-18b, encontraram gases que dão, para mim, mais de 97% de uma coisa acontecer, para mim já é good enough. Para mim já é bom o bastante. Tá bom? E a última coisa que eu tinha para falar é: vários países estão fazendo imposto sobre turismo. Amsterdã, não queremos mais turista aqui. Ah, mas gera emprego. Cara, não quer. Dinheiro não é tudo. Não quero essa sujeira, maconheiro, maluco, grito. Não quero. Cobra imposto. Não tem que ter mais turismo aqui. Vários países, eu acho que já tem 7. Japão, Holanda, já tem 7. Isso é uma onda. Ok. Acho que era isso. Vamos para as perguntas, Eric? Você acha que a gente deve perguntar para o Mr. Predictor se encontraram vida fora do planeta Terra? Vamos perguntar. Pergunta aí, vamos lá. Mr. Predictor, encontraram vida fora do planeta Terra? Vê só, ainda não dá para determinar. Tem que esperar ainda a confirmação. Você viu? Para mim, 97%, mais de 97% para mim tá bom. Tá bom, você iria?
Iria o quê? Até lá checar. Fala assim, ó, tem Não, 97. é mais de 100 anos-luz daqui, cara. Você tá louco? E, meu, o planeta tem, sei lá, a gravidade dele é umas 4 vezes a gravidade do planeta Terra. Pô, eu não quero. Eu hoje em dia não quero nem checar como tá Paris, cara. Meu, tá ruim, beleza. Se eu puder ir para aqui, para Montreal e Quebec City, eu fico satisfeito. Tá louco, meu. Ir para um lugar desse passar. Nem dá 100 anos-luz, cara. É uma distância muito grande, mas veja, do ponto de vista espiritual, intelectual, existe vida fora do planeta Terra. O que significa isso? Beleza, vamos para as perguntas aqui então. Vamos?